Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um programa Lições Fraternais. Com muita satisfação que nós recebemos vocês aqui hoje, fazem parte desse nosso estudo. É muito bom estar com vocês aqui na Rádio e TV Fraternal. Se puderem, compartilhem, repassem o trabalho que é feito pela Rádio e TV Fraternal. O propósito da Rádio e TV Fraternal é levar ao conhecimento de mais e mais pessoas a doutrina espírita, um consolo, uma palavra amiga, uma orientação. Então esse é o trabalho. Então, se você nos assiste, compartilhe, passa para aquela pessoa que às vezes está precisando de uma palavra e vem através da Rádio TV Fraternal. Esse é o nosso trabalho, a divulgação da doutrina espírita. E continuando, falando em trabalho, nosso trabalho aqui de interpretação. Nós estamos lendo aí o livro Religião do Espírito da Verdade, e agora estamos indo para o capítulo 32, na saúde e na doença. Então a gente faz a leitura, já estamos acostumados, e depois eu faço alguns comentários sobre a interpretação, sobre o que nos quer trazer essa mensagem. Então hoje o Espírito da Verdade, o capítulo 32, na saúde e na doença. Em toda circunstância, trate a própria saúde, prevenindo-se da doença com os recursos encontrados em você mesmo. Cada dia é novo ensejo para adquirirmos enfermidade ou curar nossos males. O melhor remédio, antes de qualquer outro, é a vontade sadia. Porque a vontade débil enfraquece a imaginação e a imaginação doentia debilita o corpo. Doença do corpo pode criar doença da alma e doença da alma pode acarretar doença do corpo. Vida atribulada nem sempre significa vida bem vivida. Conquanto a existência em torno possa mostrar-se febricitante e turbilionária, reguarde-se contra as intempéries emocionais no clima íntimo do próprio ser, ajudando e servindo com alegria aos menos felizes, na certeza de que o enfermeiro diligente conserva a integridade mental, muito embora convivendo, dia a dia, com dezenas de enfermos em grandes desequilíbrios. Somos parte integrante da farmácia do nosso próximo. Observe as reações que a sua presença provoca no semelhante e pacifique aqueles com quem convive, não só pela palavra, mas até mesmo pela aparência e pelas atitudes, pois com a simples aproximação funcionamos como tranquilizadores ou excitantes de quem nos cerca, aliviando ou agravando seus padecimentos físicos e morais. Muitas doenças nascem da suspeita injustificável. Seja sincero com você e com os outros na apreciação de sintomas que se reportem a desajustamentos orgânicos, tratando de assuntos dessa natureza, sem alarde e sem exagero. O maior restaurador de forças é a consciência reta, que acerena as emoções. Se o leito de dor é agasalho imposto ao seu corpo enfermo, lembre-se que a meditação é santuário invisível para o abrigo do espírito em dificuldade e que a prece refunde e sublima as energias da alma. Doença é contingência natural, inevitável às criaturas em processo de evolução. Por isso, esforce-se por abolir inquietações quanto a problemas de saúde física, atendendo ao equilíbrio orgânico e confiando na vontade superior. André Luiz. Meus amigos e minhas amigas, o capítulo 32, na saúde da doença, faz menção ao Evangelho no capítulo 37, sede perfeitos, item 11, cuidar do corpo e do espírito. Vamos tratar do Evangelho primeiro no capítulo 17, que sede perfeitos, e o item 11 fala cuidar do corpo e cuidar do espírito. Emmanuel tem uma frase que diz assim: cuide do corpo como se fosse viver eternamente e cuide do espírito como se fosse desencarnar agora mesmo. Ou seja, o espírito evolui e continua, mas cuide desse corpo porque ele, o que ele é? Ele é o teu veículo, né? Vamos lembrar, o princípio da doutrina espírita que nos ensina que todos nós somos espíritos, mas estamos encarnados, estamos em carne. Então o espírito está encarnado na carne. E com isso, esse corpo é o veículo que dá a condição para que esse espírito
passe pelas provas, pelas condições pelas quais muitas pedidas, outras compulsórias, e assim ele vai ter que passar por aquilo, vai ter que enfrentar certas situações, vai ter que vivenciar com outras pessoas. Para quê? Para a evolução. Pelo progresso que a gente tanto ouve e tanto fala na doutrina espírita. Que esse é o propósito. É que esse espírito imperfeito, quando foi criado por Deus na ignorância, que agora se aperfeiçoe até chegar à perfeição. Esse é o propósito de Deus para os espíritos, para nós. Então, nesse ensino do Evangelho, sede perfeitos, cuida do corpo e do espírito, é nesse sentido. O corpo é importante para o espírito e o espírito é importante para o corpo. O espírito permanece. O corpo, que permanece no sentido de eternidade. O corpo permanece aqui e perece. Ou seja, ele acaba, ele se finda. O espírito não. Mas o que o Evangelho quer trazer para nós é o entendimento sobre mutilação corporal. Que sempre existiu muitas religiões, e aqui a gente não faz nenhuma crítica, mas muitas religiões adotavam a mutilação corporal como prova, como demonstração de afeto, como demonstração de adoração a Deus, alguma coisa assim. Mas Deus não pedia nada disso e não pede nada disso. Não é verdade? O questionamento que se faz é qual é o propósito de castigar o corpo pela conduta do espírito. Ou seja, o que nos conduz é o espírito, é a racionalidade que possui, o entendimento que possui, e o que adiantaria se aquele espírito tem aquela personalidade, tem aquela conduta, aquele entendimento, de que adiantaria mutilar o corpo? Estaria mutilando aquele veículo que estava te dando condições para se aperfeiçoar. Então, é a mesma coisa que você estar num barco e querer que esse barco afunde. Você, como marinheiro, não vai resistir em alto mar, concorda? Então, é nesse sentido. Então, esse corpo deve ser muito bem tratado. Esse corpo deve ser muito bem recebido. Por mais que haja imperfeições, por mais que haja falta de aceitação, é o que nós merecemos nesse momento. É o que eu mereço, é isso aqui. Não trato com menoscabo, pelo contrário. É o meu merecimento. É a minha conduta que me fez merecer esse corpo. Tanto é que o corpo, quando bem dirigido, ele auxilia o espírito na aquisição do seu processo evolutivo. Então veja a importância dele, né? E se ele é vilipendiado, é causa de fracasso nessa jornada do espírito. Isso, na questão 136 do Livro dos Espíritos, ele deixa muito claro que a questão é: a alma independe do princípio vital? E a resposta é: o corpo não é mais do que envoltório, como dizemos repetidamente. Ou seja, o espírito veio encarnado para se aprimorar. E esse é o propósito divino para ele. E temos o livre-arbítrio. Quer se aprimorar ou quer permanecer estacionado? O texto, na verdade, a gente lendo o que André Luiz quer nos dizer, ele vem falar das muitas doenças que nós mesmos somos os causadores, porque nós não soubemos usar os remédios que nós mesmos temos dentro de si. Nossa, que confuso. Eu crio a doença sabendo que eu tenho o remédio? Sim. Nós não somos ainda detentores das nossas emoções. Nós, como é sabido, nós viemos nesse processo evolutivo, mas entre uma escala do reino animal para o reino angelical, nós estamos muito mais próximos do reino animal. Isso quer dizer o quê? Que ainda agimos muito mais por ímpeto, muito mais por impulso do que pela serenidade, pelo raciocínio, pela interpretação da situação pela qual eu passo. Então, por isso que muitas das vezes eu esbravejo, eu chuto, eu me torno agressivo. E isso demonstra essa minha proximidade desse reino animal. Mas eu posso me transportar para esse lado angelical. Mas como se eu estou distante, como nós mesmos acabamos de dizer? Através do nosso raciocínio, através do meu controle das minhas emoções. Porque as emoções chegam a todos os momentos. Você recebe uma mensagem, você recebe uma ligação e que aquilo te deixa furioso. Da mesma forma que outras ligações e outras mensagens te deixam extremamente contente. Mas então é saber equilibrar tudo isso. É saber que haverá as mensagens felizes da mesma forma que haverá as tristes. E saber dosar em cada situação
esse autocontrole, esse eu não agir naquele momento da fúria com aquele ímpeto animal e da mesma forma não me exacerbar na minha infelicidade a ponto de perder o equilíbrio e me perder nessa felicidade que pode ser passageira. Então eu tenho que, como diz muitos ensinos, não viva do passado, porque o passado serviu de aprendizado, mas olhe para frente e saiba que novas situações podem surgir que contarão com aquele aprendizado do passado. Então, conforme eu vou vivenciando, conforme eu vou aprendendo a lidar comigo mesmo, com as minhas emoções, eu vou sabendo controlar isso de forma a não afetar o meu corpo físico. Porque eu tenho a racionalidade de entender que eu estou aqui por um momento passageiro, por um momento evolutivo, do qual eu tenho que fazer da melhor forma possível. E que se eu levar tudo aos extremos, tanto pela felicidade quanto pela tristeza, vai me causar algum mal. O excesso nunca faz bem. A água é uma divindade. Nós temos a água como fluido natural maravilhoso. Mas você concorda que se tomarmos em excesso, tomarmos uma quantidade excessiva de água, também vai nos fazer mal? É esse o raciocínio, o equilíbrio. Saiba dosar as situações, saiba dosar as suas emoções. E ele diz que cada dia é novo ensejo para adquirirmos a enfermidade ou curar os nossos males. Ou seja, da mesma forma que nós viemos, como se diz, resgatar os nossos débitos, nós podemos, na verdade, estar criando outros débitos ao invés de pagar aqueles pela qual viemos. Então é essa atenção que fica, por isso o equilíbrio, por isso a sensatez, a moderação, a paciência, a tolerância em cada situação, né? Joana de Ângeles tem uma frase que diz que controle a irritação que te assola ou ela te dominará. Veja só, a irritação parte de quem? Diante de uma situação que eu me apresento, que me é apresentada uma situação, causa-me irritação, aquilo me altera o batimento cardíaco, me altera a pressão arterial, pode me causar uma dor de cabeça, eu posso vir a infartar, e inúmeras doenças. Por conta de quê? De um momento que às vezes aquela irritação, aquele momento que me levou à irritação seria passageiro. Logo em seguida, eu teria solução ou seria dado uma solução para aquele problema que me irritou e eu acabei infartando e nem ali estou mais para ver a solução do problema. Então é nesse sentido também que o texto nos traz. Tome cuidado, controlemos as emoções. Nem aos extremos da irritação, que como a Joana de Ângeles diz, ou você controla ela ou ela te domina, melhor que nós a dominemos, melhor que nós tenhamos esse controle. E nós temos essa capacidade. É saber que nós jamais estamos desamparados. É saber que para cada situação nós temos uma condição de saída. Muitas das vezes nos desesperamos. O desespero também é uma forma de descontrole nosso. É uma forma, desespero já está dizendo, desesperança. Eu perdi a esperança, eu afastei a esperança de mim. Mas o que Cristo tanto nos fala? Para que tenhamos bom ânimo. E esse bom ânimo alimenta quem? A nossa esperança. Então saibamos controlar esse sentimento para que não entramos em desespero. E o desespero pode nos levar à loucura. E ele diz aqui que vida tribulada nem sempre significa vida bem vivida. Exatamente. É aquela velha história. Tem uma historinha que vai nos ajudar a entender isso que ele quer dizer. Que André Luiz quer dizer. Como que nós agimos com o nosso equilíbrio? Né? É saber dosar tudo isso. E a historinha que eu trago é aquela que eu sou muito atarefado, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu não dou conta das minhas coisas, mas eu tenho que me desdobrar, eu tenho que fazer. Mas eu tenho que entender que uma hora existe a fadiga, existe o cansaço. Então eu preciso de um repouso. O cérebro nosso também precisa de um repouso, precisa de um descanso. Por isso nós dormimos à noite, por isso nós temos aquele momento de descanso. E a historinha que eu trago para exemplificar isso é aquela daquela pessoa que dizia, quando diziam para ela assim, olha, você precisa fazer exercício físico, você está sedentário, faz exercício físico que te ajuda. Não tenho tempo, sou muito atarefado, tenho isso, tenho aquilo outro para fazer, tenho reuniões, enfim, inúmeras coisas para fazer. Até o dia que acontece o quê? Essa pessoa infarta. E, com a graça divina, sai bem do infarto e retorna à vida normal. Mas a partir de então começa a se cuidar mais, começa a cuidar mais do corpo e aí começa a fazer uma atividade física, algo que desligue-o um pouco dos seus afazeres, um pouco que seja. E aí ele tem aquele lazer mental, aquele lazer
corpo, daquele exercício físico para o seu corpo. O que isso nos traz de interpretação também? E quantas vezes nós também não levamos para o lado da materialidade e esquecemos do lado espiritual. Nós temos que cuidar do corpo, mas eu não posso esquecer do lado espiritual. É isso que quer dizer, eu tenho que cuidar das coisas, das finanças, dos afazeres, das coisas do lar, mas eu não posso esquecer da minha espiritualidade, eu não posso esquecer da minha religiosidade e eu tenho que alimentá-la. Então é tudo esse sentido que nós podemos tirar do texto de hoje. E se nós somos enfermos, é uma aceitação. Eu aceitando facilita muito. É difícil, mas trata-se aí de uma prova. Então eu tenho que encarar isso como uma prova para mim e encará-la, que eu jamais estarei desamparado, porque eu vou me ligar ao meu lado religioso, eu vou me ligar ao meu lado espiritual e vou cuidar ao mesmo tempo do meu lado corporal também. Então esse é o sentido de tudo isso na leitura do capítulo 32, na saúde e na doença. E ele diz um pouco mais além, que eu posso me tornar remédio para os outros, da mesma forma que eu posso ser o quê? Um mal para os outros. Eu posso levar a animosidade, eu posso levar aquela exacerbação de intranquilidade, quando eu posso também levar a cura para uma pessoa através de uma palavra, através de um abraço amigo, de um ombro amigo, de um ouvido para escutar uma conversa. Então, que sejamos mais remédios e nunca um momento conturbado, uma pessoa desagradável. Sejamos sim essas pessoas mais agradáveis, sejamos sim a cura para os outros, porque automaticamente estaremos nos curando. Eu vou ficando por aqui, faça a sua interpretação, fique com Deus e até o próximo programa. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.